Olá, abençoados, tudo bem? Olha aí mais uma experiência que deu certo. Eu fiz esse pão a semana passada. Gente, fiz a mistura, apostei na mistura e deu certo. E sem ovos e sem goma xantana. Coloquei goiabada em um porque eu estava com muita vontade de comer um pão tipo um sonho. Aí eu coloquei goiabada e coloquei queijo. Gente, é difícil você comer um só. Ele é adocicado por conta do leite em pó, mas também se você não colocar açúcar, ele vai ficar neutro. E também ele fica com essa corzinha amarelada por conta do leite em pó e do outro ingrediente que substitui a goma xantana. Fiquem a seguir com o passo a passo. A paz e a proteção de Cristo a todos vocês. Não esqueçam de deixar o like, hein? E compartilhar nas redes sociais. Tchau! Olá, abençoados, tudo bem com vocês? Olha, eu vim aqui trazer essa receita, eu fiz um teste a semana passada. Gente, mas ficou tão gostoso, eu falei, eu tenho que compartilhar no meu canal, pois muitas pessoas que são celíacas, intolerantes ao glúten, vão se apaixonar por esse pão. Gente, olha aqui, vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem meia xícara de chá. Olha aquela xícara medida de amido de milho. Aí você vai fazer isso, ó. Você vai pegar aqui essa quantidade, vai passar a faca, ó. Passou a faca. O que ficou aqui é o que você vai utilizar. Refratário. Vai colocar meia xícara de chá de amido de milho. Você vai pegar meia xícara de chá, olha a xícara medida. Isto aqui é leite em pó. Eu estou usando a marca Itambé Zero Lactose. Mas você pode usar a marca de leite que você tem costume de usar. Como eu tenho intolerância à lactose, eu vou usar zero lactose. Eu vou colocar aqui neste refratário, mas depois eu vou colocar na batedeira. Por quê? Porque eu vou bater bem essa massa para que o ingrediente que eu vou usar aqui, que vai substituir a goma xantana, no caso dessa receita aqui, que eu fiz o teste. Ficou maravilhoso sem goma xantana. Não precisa de goma xantana. Inclusive esse ingrediente ele substitui muito a goma xantana em vários pães. Algumas pessoas utilizam a goma xantana e utilizam o ingrediente que vocês vão saber já já. Só que eu fiz um teste e não precisou da goma xantana. O pão ficou perfeito só com ele. E já já vocês vão saber o que é. Olha aí, se você quiser, você já coloca na batedeira, viu? No bol da batedeira. Meia colher de sopa de açúcar. Uma colher de chá de sal. Lembrando que o leite, ele já contém açúcar. Uma colher de chá de sal. Meia colher de sopa de fermento em pó, fermento para bolo, fermento químico em pó. Vou misturar para que o fermento biológico não entre em contato com o sal. E vamos adicionar uma colher de chá de fermento biológico. Uma colher de chá, olha a quantidade, olha, generosa, tá vendo? Não, você não passa a faca, é uma colher de chá, ó, generosa.
Eu tinha aqui ainda um restinho no pacotinho, deu certinho, ó. Uma colher de chá generosa de fermento biológico para pão. Agora vamos ao ingrediente que eu substituí a goma xantana, esse aqui, ó. Chama-se psyllium. Psyllium, isso mesmo, ele vai dar liga ao pão, sem precisar usar a goma xantana. Aí você fala assim, Rúbia, eu tenho uma receita de pão que eu peguei e eu gostaria de retirar a goma xantana e colocar o psyllium no lugar. Aí eu vou lhe responder já. Só você testando, porque vai depender muito da mistura que você vai usar. Aqui nessa mistura, o leite em pó, ele já dá maciez ao pão. Por quê? Porque ele tem a gordura. Então, ele já dá mais maciez ao pão. Então, eu não posso dizer a você que você substituindo em qualquer outra receita vai ficar como a receita original, mas você pode tentar, tá bom? Então nós vamos utilizar aqui, ó, uma colher de sopa, ó, aqui, ó, uma colher de sopa do psyllium. Agora que eu misturei tudo aqui, eu vou levar a batedeira. A primeira receita eu fiz na batedeira, então eu não posso dizer a você, faça na mão. Por quê? Porque o psyllium, ele tem que incorporar bem a massa. Então, quanto mais você bate o psyllium com os líquidos e o seco, ele vai dar aquela elasticidade que o pão com glúten tem. E o pão sem glúten não tem, que geralmente fica ressecado. Algumas receitas ficam ressecadas. Com o passar de 3 dias, já não fica aquele pão úmido, fofinho. Então, vai ter que bater, né, em uma batedeira. É o que eu fiz a primeira vez e é o que eu vou fazer de novo, porque eu não quero perder meu pão. Entendeu? Mas se você tem força no braço e você... reserve, ó, reserve o fermento, pode guardar as outras coisas, os outros ingredientes e deixar o fermento fora, porque você vai utilizar novamente, tá bom? Eu já ia esquecendo 3 colheres de sopa de polvilho doce. Está vendo aí como é que são as coisas, essas receitas assim? Olha que eu anotei, viu? Porque assim, se ficar boa, muito boa, eu anoto. E vale a pena compartilhar com vocês. E eu coloquei. Assim que eu terminei, que eu fiz as misturas, que eu vi que deu certo, que eu comi o pão. Falei, vai ser meu pão agora. 3 colheres de sopa de polvilho doce. Olha aqui, ó. 1... 2, 3. Rúbia, mas o leite em pó faz muito mal à saúde. Porém, a quantidade que você usa não é uma quantidade enorme, é uma quantidade muito pouca. Você pode usar o leite em pó do coco. Eu já fiz receita com leite em pó de coco. Olha, eu já fiz uma rosca de goiabada deliciosa com leite em pó do coco. Você também pode usar
Aí você vai ter que testar. Você vai ter que testar. Você também pode utilizar o leite em pó de soja. Não vai ovo nessa receita. Então, alérgicos a ovo, não vai ovos nesta receita. Olha que maravilha. Meia xícara de chá, está vendo aí? Meia xícara de chá de leite morno. Morno, não é quente, é morno. Aquela temperatura que você coloca a pontinha do dedo, você sente aquele leite morno, como se você fosse aquela água de dar banho e beber. Tá bom? Já na batedeira, você vai adicionar 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. E a meia xícara de chá de leite. Posso utilizar água? Pode utilizar água, sim. Mas ele pode não ficar com a mesma textura. Por quê? Porque o leite tem gordura. 3 colheres assim, ó. De azeite. Coloquei as 3 colheres de azeite. Agora vou colocar o leite morno. Vou mexer um pouquinho para não subir pó na hora que for bater. Olha aqui que eu tô utilizando, ó. Não precisa ser o de bater pão, não. Pode ser o de bater bolo mesmo. Separa um pouquinho a batedeira, puxa o que tá nas laterais e vai bater novamente na velocidade de média, velocidade máxima. Máxima se sua batedeira for fraquinha. Se sua batedeira não for fraquinha, você bate na velocidade média. Durante 7 minutos, que o psyllium, ele tem que incorporar bem, ele vai fazer a função do glúten e da goma xantana aí na massa. Eu passei um pouco de azeite aqui no refratário, vou colocar a massa aqui e deixar descansar por 30 minutos. Olha aqui como fica a massa, ó. Tá vendo? Ela fica pegajosa, então você raspe tudinho com uma colher da batedeira. E aí você vai tampar com o pano e vai levar um lugar bem quentinho por 30 minutos. Ah, Rubinha, mas por que não deixou na batedeira a massa e cobriu e levou para crescer? Porque aqui vai facilitar, na hora que eu for manipular a massa, vai soltar com mais facilidade porque eu passei untei com óleo. Esse pão cresce mais depois que assa, então aí já vai facilitar mais. Polvilho massadeira com farinha de arroz. É onde você vai colocar os pães e levar para assar. Não aqueça o forno agora, porque esses pães sem glúten, eles assam muito rápido. Então deixe para aquecer depois.
você vai colocar. Aí está a massa. Ela não cresce muito. Os 30 minutos na realidade é para agir o fermento, mas a massa não cresce muito. Seu pãozinho vai crescer mesmo é no forno. E aí você vai adicionar a meia colher de sopa de fermento químico em pó. Lembra que eu falei? Reserva o fermento que você vai usar novamente. E aí você adiciona o fermento e mistura a massa. Não precisa sovar a massa não. Olha aí como eu estou fazendo. É só para incorporar mesmo o fermento à massa. E aí depois você vai passar óleo nas mãos. Vai passar óleo em um local, uma bancada, onde você vai fazer isso aí, ó. Você faz esse rolo e vai dividir a massa em partes iguais, para que seus pãezinhos fiquem do mesmo tamanho. E você vai ver aí que um deles eu vou rechear com goiabada e queijo. E aí você pode rechear todos, ou não rechear, ou rechear um ou dois. Você vai ver que essa receita rende 5 pãezinhos. E é isso. Você está vendo aí? Quando você terminar de fazer as bolinhas, os pãezinhos, você cubra com um pano. E aí você pode ligar o forno e deixar aquecer o forno 5 minutinhos. Aqueceu 5 minutinhos, você leva seu pão para assar e fique de olho no seu pão, porque ele assa com menos de 15 minutos. Isso aí você que vai da sua preferência, se você quer que ele fique mais escurinho como o meu, ou se você quer que ele fique mais clarinho. Mas aí você vai sentir o cheiro se o pão está realmente assado. E é isso. Eu espero que vocês gostem da receita. Um abraço. Tchau. Até o próximo vídeo.